O Internacional empatou com a equipe do Flamengo pelo placar de 1-1 no Maracanã e o desempenho agradou ao vestiário do Internacional. O técnico Paulo Pesolano parabenizou o grupo de jogadores pela obediência tática, apesar de admitir que o estilo proposto para a partida do Maracanã não é o estilo preferido do treinador uruguaio. Além disso, Pesolano também elogiou pessoalmente alguns destaques da partida. Rafael Borré, Carboneiro, Ronaldo, Paulinho e Vitor Gabriel foram alguns dos jogadores citados e elogiados pelo treinador do Internacional. A gente fala também sobre as declarações na zona mista do estádio Maracanã. O atacante Rafael Borré projetou a parceria que terá com Alejandro. Paulinho falou sobre a necessidade de sequência de jogos para uma recuperação física e Vitor Gabriel, com humildade, assumiu que viveu momentos ruins, mas falou sobre o trabalho que vem fazendo para dar a volta por cima. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente que o mais importante foi o jogo. O Inter empatou pelo placar de 1-1 com a equipe do Flamengo no estádio do Maracanã, em uma partida onde teve um bom desempenho. Saiu na frente com um gol de Rafael Borré, levou o empate depois de um pênalti cometido por Bernabei que a Arrascaeta cobrou e fez o 1-1. O Inter ainda teve a oportunidade de retomar à frente do placar com o Bryan Aguirre, que desperdiçou uma chance incrível. No mais, o 1-1 terminou de uma forma que deixou o ambiente colorado satisfeito pelo resultado, um empate fora de casa, mas pelo desempenho, as soluções apresentadas pelo técnico Paulo Pesolano, as soluções que apareceram do ponto de vista individual. Eu relatei tudo no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal, porque lá também tem os melhores momentos da partida. Os principais lances e análise está no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal. Mas já quero repercutir o vestiário colorado e suas declarações. O técnico Paulo Pesolano se mostrou muito satisfeito com o desempenho que o time apresentou dentro de campo e ele destacou principalmente a obediência tática dos jogadores, que na visão de Pesolano deram tudo de si e fizeram com que o time tivesse um nível de competitividade muito grande. E os jogadores executaram exatamente aquilo que foi proposto por Paulo Pesolano nessa partida. Ele chegou a ser questionado a respeito se o Inter não merecia uma sorte maior por ter jogado melhor do que o Flamengo. E aí o Pesolano abusou da sinceridade, tá? Abre aspas para ele. Não sei se jogamos melhor, porque não tivemos a bola. Controlamos o jogo sem a bola e jogamos bem, mas não gosto de fazer isso, apesar de que às vezes vamos ter que fazer. Tivemos as nossas oportunidades também. E o rival não empilhou chances, como a gente, por exemplo, que tivemos 20 finalizações no jogo contra o Atlético Paranaense. O nosso time competiu, entregou o máximo pela camiseta e é isso que eu peço. Curioso, né? O Pesolano, raro é o técnico que não pega pra si jogamos melhor. Ele diz, jogamos melhor naquelas, nós jogamos bem, executamos uma estratégia, mas a bola ficou com o Flamengo, eu não gosto de jogar sem a bola. Nesse jogo eu joguei sem a bola. Controlamos e fomos bem defensivamente, mas o meu estilo de jogo é outro, é com a bola no pé, é agredir o adversário. Curioso essa maneira de pensar do Paulo Pesolano. Ele fez muitas análises individuais e foi provocado a fazer isso, tá? Sobre Carboneiro e Rafael Borré, por exemplo, ele disse, são jogadores de uma qualidade incrível. O Carboneiro está fazendo cada vez melhor o sem a bola, se colocar nos lugares corretos. É um jogador de seleção, top. Já o Borré sempre foi um jogador que entrega tudo, com bola e sem bola. Deus queira que ele faça 30 gols na temporada, como ele merece, a declaração do técnico Paulo Pesolano. Ele falou também a respeito de Vitor Gabriel, dizendo que o Vitor Gabriel é um jogador alto, jovem, que vai bem por cima, por baixo, canhoto, e que todos os times do Brasil gostariam de tê-lo.
Paulo Pezzolano gosta muito do Vitor Gabriel e tem se agradado muito das atuações do jogador e deixou isso claro na entrevista coletiva. Ele falou também sobre a dupla de volantes. A respeito do Paulinho, ele disse: Paulinho está jogando muito bem, temos que cuidar dele. Jogadores que correm muito, o que ele dá para o time é incrível. Estou muito contente com ele. Temos que cuidar, saber manejar a minutagem. Ele quer jogar sempre. Por mais que tenha dor, entra e começa a correr como se não fosse nada. Dá o máximo pro Inter. E sobre o Ronaldo, ele disse que o Rony, como ele chamou, está indo muito bem como volante. Entendemos os torcedores que às vezes fica um pouco ansioso, mas esses jogadores estão dando tudo de si no treinamento e a resposta disso está acontecendo dentro do campo. Falas e análises bem interessantes do Paulo Pezzolano de individualidades do time do Internacional que ele tem destacado, tá? Aliás, algumas dessas individualidades conversaram com a imprensa na zona mista pós-jogo, tá? O Vitor Gabriel, por exemplo, salientou a boa partida que fez, também através de uma reviravolta porque ele não tinha atuado tão bem assim nos outros jogos. Ele disse: um dia após o outro, as pessoas do clube e jogadores mais experientes estão sempre me ajudando. Busco sempre trabalhar muito, aprender, tenho consciência disso. Tem um dia que a gente fica um pouco abaixo. Hoje fui muito feliz, fiz uma boa partida e ajudei minha equipe. Ele falou também sobre o Paulo Pezzolano e disse que o Pezzolano fala pra ele: tenta, é pra tentar. Se errar, tenta de novo. E o Vitor Gabriel disse que se sente mais tranquilo com esse tipo de orientação feita pelo Paulo Pezzolano, tá? O Rafael Borré foi perguntado sobre este grande momento. O Rafael Borré tem 5 gols em 5 jogos nessa temporada, tá? É um bom início de temporada do Rafael Borré. E ele destacou, o Borré, que não é exatamente a melhor fase da carreira dele, porque ele já teve momentos muito bons, mas que o estilo de jogo do Paulo Pezzolano favorece a ele. E que ele está se sentindo mais confiante e, por isso, fica feliz de poder estar entregando gols. E ele foi questionado sobre a chegada do Alejandro e como que ele entende que pode casar com o Alejandro em uma eventual dupla de ataque. O Alejandro estreou entrando no segundo tempo. O Borré disse que pode jogar com outro atacante, que inclusive no jogo contra o Flamengo, o Carboneiro foi um parceiro dele em vários momentos e que ele gosta de jogar dessa maneira e tem certeza que o Alejandro vai ajudar bastante a fala do atacante Rafael Borré. E o Paulinho foi outro que falou com a imprensa, foi questionado exatamente sobre essas declarações do Paulo Pezzolano e ele disse que fundamental para ele é ter uma sequência de jogo, que foi isso que faltou para ele no Vasco na temporada de 2025, sequência, porque ele estava voltando de lesão e ele precisa, para estar firme, confiante, bem fisicamente, sequência de jogo. E isto ele está tendo no Internacional e está muito feliz por isso. Aliás, fez uma grandíssima partida o Paulinho, tá? Fechando sobre o mercado de transferências, na tarde dessa quarta-feira eu gravei um conteúdo aqui no canal atualizando 2 negócios. Juan Jesus e Bruno Rodrigues, que são 2 negociações que estão mais próximas do Internacional neste momento, tá? O Inter ainda busca um lateral esquerdo, o Inter ainda busca meio-campista. Eu falei sobre tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei na vitória do Internacional 2-0 sobre o Flamengo, não deu, acabou ficando no 1-1. Mas a gente tem nesta quinta-feira mais jogos válidos por Campeonato Brasileiro e por outras ligas ao redor do mundo, tá? A gente tem, por exemplo, Cruzeiro e Coritiba. Odd do Cruzeiro 1.43, empate 4.2, Coritiba 8.5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!